hoje a gente tem um domínio muito melhor de todos os subtipos de câncer, porque o câncer de mama ele é um leque muito grande de doenças, não é uma doença só, são várias. Ah, E a é? gente, e a gente hoje consegue ter um arsenal muito importante de medicações específicas para cada situação, ao ponto que nos países desenvolvidos já está acontecendo uma redução muito importante da mortalidade do câncer de mama. Então, hoje a gente vê um decréscimo na mortalidade e um aumento na sobrevida. Então, a curabilidade da doença aumentou tremendamente. E, paralelo a isso também, graças às mídias e a uma conscientização das pessoas, o que a gente vem percebendo é uma educação na área da saúde muito mais efetiva. E as pessoas têm hoje acesso à informação muito rápida e elas conseguem, então, discernir o que está acontecendo e acabam procurando muito mais precocemente os médicos, e isso também permite diagnósticos precoces e, obviamente, uma curabilidade muito maior. Quando eu comecei a fazer a pergunta de o que avançou, o que melhorou no tratamento do câncer de mama, enquanto eu estava falando, eu fiquei pensando, o que melhorou mesmo é você se prevenir, né? É você fazer o exame, não só o exame de toque, mas fazer a mamografia e, eventualmente, eu não sei se você recomenda a mamografia e a ultrassonografia de mama, ao mesmo tempo, anual, ou se só se a mamografia der alguma coisa alterada é que se faz a ultrassonografia? Não, as recomendações, de maneira geral, são que, basicamente, as pessoas se autoexaminem pelo menos uma vez por mês. Se tiver no período da pré-menopausa, ou seja, se elas menstruam regularmente, que o faça depois do período menstrual. O intuito não é, eventualmente, ela diagnosticar algo, mas ela aprender a perceber qual que é o aspecto, o formato, como que a mama dela é, para se um dia ela perceber alguma alteração, ou visual, ou na palpação, no autoexame, que ela procure o médico imediatamente. A recomendação é que se inicie, no Brasil hoje a recomendação é que se inicie o rastreamento mamográfico aos 40 anos e se faça uma vez por ano. A mamografia é o padrão ouro ainda, em termos de exames de rastreamento e de screening, né? Mas, às vezes, tem que ser associado a outros métodos, como a ultrassonografia e, eventualmente, até ressonância magnética. E o exame clínico, pelo menos uma vez por ano. De uma maneira geral, a gente separa a população em dois grupos. Um grupo que a gente chama de risco padrão, que são aquelas pessoas, que a grande maioria, é mais de 80% das pessoas, que são aquelas pessoas que não tem nenhum fator de risco, ou seja, não tem um histórico familiar com câncer importante, ou não tem doenças pregressas que sejam de risco, e essas pacientes que a gente chama de risco padrão são as pacientes que têm mais ou menos de 12 a 14% de chance de ter câncer de mama durante a vida. E essas mulheres começam o rastreamento com 40 anos. Por outro lado, as pessoas que têm um histórico familiar, com muitas pessoas com câncer de mama, ovário, pâncreas, por exemplo, essas pessoas sim, ou que têm até um conhecimento de uma mutação genética, essas pessoas começam o rastreamento com 25 anos, porque a chance delas terem uma doença vai de 20% a 100%. A quantificação depende do histórico familiar e da presença ou não de alguma alteração genética relevante. A atriz Angelina Jolie lançou muita luz, né, sobre muitas preocupações também sobre esse assunto quando ela detectou a presença desse gene, não é? Eu até BRCA. acho que anotei aqui, BRCA. BRCA1, é isso? Isso. E BRCA2. E as mulheres que têm essa mutação nesses genes têm entre 45% e 72% de chance de desenvolver a doença. Esse dado está correto? Corretíssimo. Então, existem as mutações, existem de vários tipos. Existem mutações que são mais, a gente usa um termo médico que chama penetrância, ou seja, quando elas são mais agressivas para determinado tipo de doença. A mutação BRCA1 é uma, BRCA2 é outra, e são mutações que são de alto risco, são de alta penetrância, ou seja, quem tem essas mutações tem um risco muito elevado de ter determinadas doenças.
para essas pacientes, por exemplo, se propõe um rastreamento mais precoce, a partir dos 25 anos, ou até como a Angelina Jolie fez, que ela mesma acabou fazendo uma cirurgia redutora de risco, ou seja, ela retirou as glândulas mamárias, fez uma reconstrução com prótese para diminuir o risco de vir a ter um câncer durante a vida. Mas isso só no caso da pessoa ter esse gene, enfim, isso ficar comprovado, né? Não é para sair por aí querendo se prevenir tirando as mamas, porque também... Não. Existem critérios que a gente usa para poder indicar se uma pessoa tem um nível de risco. Entre as mutações, não existe só essas duas de alto risco, existem algumas outras. E, obviamente, o médico, quando pede esse exame ou detecta essa mutação, normalmente a gente orienta as possibilidades que o paciente tem. Que não é só essa cirurgia, existem outras possibilidades. É que a cirurgia em si é a que reduz, em percentual, reduz muito mais o risco de ter a doença, porque você acaba retirando a glândula. Agora, em relação a essas mutações, é importante dizer que a mutação, por exemplo, BRCA1, BRCA2, é mais ou menos, ela tem uma prevalência muito baixa. É mais ou menos uma mulher em cada 800 que tem essa mutação. Ela não é frequente, ela dá mais ou menos... As pessoas que têm mutações de risco chegam a atingir 5% da população, não muito mais que isso. Então, é uma minoria de pessoas que tem essa mutação, com exceção de algumas populações que têm isso predominante, ou seja, entre os judeus que são oriundos do leste europeu, essa proporção dessa mutação é 1 para cada 150, ou seja, ela é muito mais prevalente. Na Finlândia, ela também é mais prevalente. Na Polônia, ela também é mais prevalente. Então, tem, obviamente, uma regionalidade e dependendo do tipo de mutação, isso pode ser mais ou menos frequente. No Brasil, existe uma mutação de alto risco, que é muito prevalente no Brasil, mais que em outros países, que é uma mutação um pouquinho diferente dessas e que aumenta o risco para câncer de mama e também para outras doenças, que é uma mutação que chama P53. E que no Brasil ela é bem prevalente. O caso do Brasil deve ser difícil, porque a gente tem uma população muito miscigenada, né? Porque é diferente da Europa, né? Da Polônia, os judeus também misturam muito, né? São judeus de várias partes do mundo, então, por isso também é muito mais fácil, deve ser maior a probabilidade, né? Por conta disso também, né? No Brasil, a probabilidade das mutações em geral são um pouco menores, e dessa mutação que eu citei agora, do P53, a história que se diz é que quando os europeus, os portugueses, os espanhóis vieram ao Brasil, principalmente com os bandeirantes, eles acabaram que migrando e viajando por dentro do país e, de uma certa maneira, disseminando em vários focos esse tipo de mutação. E por isso, no Brasil, a prevalência de um dos tipos da mutação, que é P53, ela é um pouco mais alta, que é uma mutação de alto risco também. Houve um momento, quando a gente começou a entrevista, que você mencionou que há vários tipos de câncer de mama, ou vários tipos de câncer de mama. Eu achava até agora que era um tipo, era um câncer de mama, ponto. Não é, né? Não é. O câncer de mama, normalmente, ele tem um nome e um sobrenome. Quando a gente fala o nome, existem alguns tipos que são mais prevalentes, que, por exemplo, que nascem nos ductos ou nascem nos lóbulos da mama, por exemplo, que a gente chama de carcinoma ductal ou carcinoma lobular. Mas depois dos nomes, a gente tem os sobrenomes. E os sobrenomes subdividem esses tipos de câncer, e conforme essa subdivisão, a gente tem subtipos que são mais agressivos e subtipos que são menos agressivos e que, por sua vez, acabam recebendo tratamentos distintos. Ou seja, hoje a gente consegue, diferente de antigamente de tratar todo mundo igual, hoje a gente consegue personalizar de uma maneira muito eficiente o tratamento para cada pessoa, conforme o nome e o sobrenome da doença que ela tem.
o tratamento evoluiu também, né? Quer dizer, há um tipo de tratamento hoje mais específico. São vários tipos de câncer de mama. Tem um tratamento para todos igual, ou o tratamento é específico para o câncer de mama, tipo, com sobrenome A ou com sobrenome B? Então, o tratamento ele é específico para cada sobrenome. E, obviamente, que tem alguns sobrenomes, vamos dizer assim, que são menos agressivos e exigem tratamentos mais tranquilos, e alguns outros que são mais agressivos e exigem tratamentos também, por sua vez, mais agressivos. Existem alguns subtipos que têm medicações muito específicas, que, por exemplo, existe um subtipo que chama HER2, né? HER2, que é uma proteína que tem na célula, que quando está em excesso, essa célula acaba se dividindo mais, e que até 2004, 2005, quem tinha esse tumor com essa característica, esse sobrenome, acabava tendo um desfecho muito pior e muito rápido. Quando descobriram a medicação que neutraliza essa proteína, isso deixou, por exemplo, de matar muitas pacientes, começou a poupar a vida de muitas pacientes, e de 2005 para cá, a gente tem inúmeras armas para esse tipo de câncer, ou seja, as pacientes que inicialmente tinham essa doença com excesso dessa proteína e tinham uma evolução pior, hoje tem uma evolução maravilhosa. Ou seja, a evolução da medicina e do tratamento em si beneficiou muito essas pessoas. Então, sim, a gente vê uma evolução constante. Para você ter uma ideia, em termos de publicação de câncer de mama por ano, a gente tem mais de 150 mil artigos médicos na literatura médica que são publicados anualmente. Ou seja, todo dia sai coisa nova. O tratamento, por exemplo, a gente fica pensando, sempre que a gente ouve falar em câncer, a pessoa fala em radioterapia ou quimioterapia. Os dois tratamentos são associados, são específicos. Um tipo de câncer de mama faz radioterapia, o outro faz quimioterapia, o outro não faz nenhuma das duas, o outro faz associado às duas. A cirurgia é anterior à quimioterapia, necessariamente? Como é que se dá esse tratamento? Quando a gente tem um diagnóstico, o tratamento ele pode ser de diversas formas. Ele tem a cirurgia, tem radioterapia, tem quimioterapia, tem hormonioterapia, tem terapia-alvo, que é para neutralizar essa proteína que eu acabei de citar o exemplo, e tem imunoterapia ainda. Para cada situação, pode-se usar uma arma, duas, três ou todas. Ou seja, depende de cada situação que a gente desenha a estratégia para fazer o tratamento mais efetivo. Então, tem pessoas que fazem a cirurgia e fazem a radioterapia e somente uma medicação oral, que é a hormonioterapia. Tem pessoas que têm que fazer quimioterapia, cirurgia e radioterapia e o tratamento hormonal, e tem gente que faz tudo. A ordem do tratamento depende de cada situação. Geralmente, em situações que a doença é muito agressiva ou que o nódulo foi diagnosticado em um determinado tamanho, a gente começa com o tratamento clínico para depois pensar em cirurgia. E tem situações que a gente prefere operar primeiro para depois seguir com alguma forma de tratamento clínico. Então, não existe uma regra única, uma receita de bolo única, existem vários, vamos dizer assim, vários algoritmos, várias estratégias que, conforme cada situação, a gente desenha o que é melhor. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!